Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Caramaços e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos lançamentos do mês de junho. Gente, como todo mês, vim aqui compartilhar com vocês alguns dos títulos que mais me chamaram a atenção. Separei aqui mais de 10 títulos, dentre fantasia, suspense e romance, para compartilhar com vocês. Vou falar brevemente sobre a sinopse de cada um. Então já pega a listinha de vocês, já abre a wishlist da Amazon, caso vocês gostem de algum deles, para já adicionar. Lembrando que eu vou deixar todos os links aqui embaixo, no box de descrição, para vocês saberem um pouco mais a respeito do livro, ou então adicionar o wishlist. Então já deixa o like agora no começo do vídeo, se você é daqueles que gostam de saber com antecedência os próximos lançamentos, e se inscreve aqui no canal caso estejam chegando por aqui agora. Bora lá começar, porque são vários, para o vídeo não ficar muito longo, porque vocês sabem que às vezes eu me empolgo e me estendo um pouco mais falando sobre cada um. Bom, eu estou aqui olhando para frente, que o meu notebook está aqui na mesa, aberto. O primeiro aqui é o Desafio dos Semideuses, do autor Aidan Thomas. A história é uma fantasia jovem adulta, é o primeiro de uma série, volume 1 da série Portadores do Sol. Vai falar sobre esse reino do Sol, que é dividido entre dois povos, digamos assim, que é Ouros e Jades. Nesse reino, a cada década, é preciso fazer um sacrifício para manter a paz. E há um desafio, que se chama Desafio dos Semideuses, para saber quem são os 10 participantes dessa competição brutal. E dessa vez, quem foi chamado para participar foi o Theo, um garoto de 17 anos que faz parte dos Jades e que não recebeu nenhum tipo de treinamento, não tem nenhuma habilidade. Então ele tá com esse receio de participar, porque quem for o perdedor dessa competição é que vai ser sacrificado em nome do reino. E aqui fala que esse livro, essa história, é para quem é fã da série dos Jogos Vorazes e de Percy Jackson. E esse autor, ele é o mesmo autor de Os Garotos do Cemitério. Apesar de já ter ouvido falar do livro, eu não conheço a história. Mas aqui também fala que é uma aventura fascinante, com personagens queers, e é uma fantasia LGBTQIA+. Então, se vocês gostaram já do outro livro do autor, ou da série Jogos Vorazes de Percy Jackson, fica aqui uma dica de livro que vocês possam gostar também. Ele vai ser lançado pela editora Galera Record, mais para metade do mês. O próximo aqui é um romance, se chama A Mecânica do Amor. Aliás, o que me chamou a atenção foi a capa, gente. Esses dois personagens segurando um controle de videogame. Isso já me ganhou, já chamou a minha atenção, porque eu já contei pra vocês, né? O meu marido é gamer e eu gosto bastante também desse universo de videogame. O nome da autora é Alexine Farrell Fomouth, não sei se é assim que se pronuncia. E agora eu fui ver aqui, ela é a mesma autora de A Sociedade de Atlas. Então, Olive Blake é o pseudônimo dessa autora. E é o seu primeiro livro para o público jovem adulto. Então, temos aqui um romance contemporâneo mais jovem adulto. E a sinopse é a seguinte, é um romance geek, que a capa já entrega isso, né? Aqui a personagem feminina, Belle, ela não sabe o que vai fazer ainda depois que terminar a escola. Só que ela é muito boa em engenharia. Então a sua professora, ela dá a dica para ela entrar num clube de robótica na escola. E esse clube, ele é liderado pelo Theo. O Theo é um garoto, de acordo com a Belle, gato e popular e mega inteligente, que já sabe o que ele quer do futuro dele. E assim que eles se conhecem, eles logo se odeiam. Porém, ao começarem a trabalhar juntos, ele consegue enxergar o talento e as habilidades da Belle. E logo se vê tendo que aprender um pouco mais sobre as músicas da Taylor Swift, que a Belle é uma grande fã. Então, acho que vai ser um romance bem bonitinho, mais jovem mesmo. E que está escrito aqui, celebra a jornada de mulheres na área da ciência e da tecnologia. Vai ser uma publicação da editora Out. E está previsto lançar mais para o finalzinho do mês. O próximo aqui é um suspense. Isso já muito me interessa. Se chama A Empregada. Esse título ele tem sido bastante destacado. Eu vi bastante nas redes sociais falando bem.
Ele já é um best-seller lá fora e teve seus direitos negociados em 33 países. O nome da autora é Freida McFadden. Também não sei se é assim que se pronuncia. É uma publicação da editora Arqueiro, também para o meio do mês. A sinopse é a seguinte. Aqui a empregada, né, a protagonista, se chama Millie. E ela trabalha na casa do casal Nina e Andrew Winchester. E ela vê que a Nina começa a ter um comportamento um pouco estranho. Ela começa a sujar a casa de propósito só para ter o prazer de ver a Millie limpando novamente aquele lugar que já estava limpo. Ela vê a mulher contando mentiras para a própria filha, ou então fazendo uma espécie de tortura psicológica no marido, no Andrew. Ela assiste tudo isso, mas pensa, não, vou ficar quieta na minha, isso não é problema meu. Até começar a ver que o Andrew começa a ficar fragilizado, começa a ficar mais sentido, mais para baixo. E aí ela não consegue evitar de pensar como seria ter a vida que a Nina tem. Toda perfeita, com o closet cheio de roupas, com o marido daquele. E logo então a família dos Winchesters vão descobrir quem é a verdadeira Millie, que eles pensam que conhecem, mas não conhecem tão bem assim. Aqui tá falando, gente, que é uma história que vai surpreender até os leitores de suspense mais calejados. Para quem gostou de A Mulher na Janela e A Garota no Trem, não vai conseguir deixar este livro de lado até chegar na inacreditável conclusão. Gente, esse daqui já tá indo pra minha wishlist agora mesmo. Porque, como vocês sabem, eu adoro um suspense. E gostei muito de A Mulher na Janela e A Garota no Trem. Então, já é um ponto positivo, né? O próximo aqui é Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém. Gente, esse título chama muita atenção, né? O autor é Benjamin Stevenson. E antes de eu ler essa frase aqui, eu já, pelo título, ele é um título mais bem-humorado, né? Então, ele já me passou um ar daquelas histórias da Agatha Christie, ou do próprio filme que fala aqui, ó, Entre Facas e Segredos, que tem um pouquinho mais de humor na história do mistério, né? Então fala, para quem gostou desse filme e de livros da Agatha Christie, esse mistério australiano traz um enredo divertidíssimo para quem ama histórias de investigação. E olha como começa a sinopse. Os Cunningham são uma família bem típica, uma tia maníaca por organização, um padrasto inconveniente, uma irmã sarcástica, uma matriarca cheia de vontades, um irmão controverso. E eles têm lá seus problemas. Para começar, não se dão muito bem. Nem são exatamente próximos, só que uma coisa os une, todo mundo ali já matou alguém. E assim como essas histórias que eu lembrei ao ler o título, né, a família vai se reunir num resort para passar um final de semana, para se reverem, para reatar algumas relações, até que um cadáver aparece. E pelo histórico da família, só pode ter sido um dos Cunningham que matou essa pessoa, esse parente. Só que outros corpos começam a surgir e enquanto a polícia não aparece, fica nas mãos do membro da família, um escritor especialista em livros de detetive, para investigar o que está acontecendo ali naquele resort. Então parece mesmo, né, uma história bem humorada, né, de um mistério bem humorado. E aqui tá falando que o autor, ele é comediante stand-up, então tem tudo para ser divertida a história e um bom mistério de investigação. Eu gosto bastante. E esse também vai para minha lista agora mesmo. É uma publicação da editora Intrínseca. Está previsto para o meio do mês. O próximo aqui é um livro da série do Manual de Assassinato para Boas Garotas. Chama Jogo Fatal, da Holly Jackson. Ele é um prelúdio da série, então ele se passa antes do primeiro volume. Aqui a personagem principal, a Pippi, ela vai participar de uma brincadeira, de um jogo de investigação com seus melhores amigos. E é por causa desse jogo que ela desperta o interesse, né, pelo lado da investigação e conhece esse seu lado que vai gerar essa vontade de investigar, de fazer o estudo que ela faz no próximo livro, que é o primeiro da série. Com certeza pretendo ler, porque eu gostei muito do primeiro e do segundo volume, e ainda falta ler o terceiro volume da trilogia do manual.
E esse daqui também tá indo para minha lista de desejos. Vocês já leram essa trilogia? É muito legal. É um mistério mais jovem adulto, porque a Pipa, no primeiro livro, ela tá terminando ainda o ensino médio. Mas recomendo demais. E esse daqui, ele é bem pequenininho, tem só 128 páginas. E tá previsto lançar mais pro meio do mês também. O próximo é um romance, se chama 12 Horas para Dizer Eu Te Amo. Mas é um romance com um certo drama. Porque aqui a personagem, Pipa também, coincidentemente, o mesmo nome da personagem de Manual de Assassinatos para Boas Garotas que eu acabei de falar para vocês. Ela sofre um grave acidente de trânsito e acaba ficando inconsciente. E durante esse período que ela fica inconsciente, muitas coisas passam pela cabeça dela. Ó, aqui fala, ela se recorda do dia em que conheceu Steve Gallagher, o seu melhor amigo, e o homem que se tornaria o amor da sua vida. O desgosto que sentiu na noite do acidente quando entrou no carro, seus olhos embaçados de lágrimas, a trajetória para se tornar atriz. E enquanto isso, o Steve fica ao seu lado durante esse período em que ela está inconsciente, torcendo para que ela acorde e pensando para onde ela estava indo quando aconteceu o acidente e se remoendo porque ele não estava ali no carro com ela. E durante essas 12 horas, ele vai conversar com ela, mesmo inconsciente, contando as razões pelas quais ele a ama. E aí fica, né, aquela questão, será que ela vai acordar? Será que ela vai voltar para ele? Então aqui a gente vai ter um lado mais emocionante, um romance mais comovente. E fala que é uma história contada de ambos os lados. Então a gente vai ter, aparentemente, a narrativa feita pelos dois personagens. Um romance que celebra o caos e o milagre daquilo que chamamos de amor. É um lançamento da editora Universo dos Livros, previsto lançar no dia 20 de junho. O próximo aqui é uma continuação de série, que é a série do detetive Cormoran Strike, do autor Robert Galbraith, que é o pseudônimo da J.K. Rowling. É uma série de livros de suspense policial com o detetive, né, Cormoran Strike. Esse daqui é o 6º volume. O nome do livro é O Coração de Nanquim. Nossa, agora que eu vi o número de páginas, 1024 páginas. Caramba, a cada livro dessa série tem mais páginas. Eu ainda não li o 5º volume, que é o Sangue Revolto. Preciso ler. Eu gosto bastante desse personagem, o Cormoran Strike. Então, fica aí para quem também gosta da série. Chegou o 6º volume. É um lançamento da editora Rocco. Eu não li a sinopse, por motivos óbvios, porque se trata de uma continuação e ainda de uma série que eu estou lendo. Então, para não pegar spoilers, nem bati os olhos. E está previsto lançar mais para o finalzinho do mês, né? No último dia, na verdade, 30 de junho. O próximo aqui é um lançamento da Dark Side de um livro que foi publicado originalmente em 1938. Se chama Rebecca. Ele é um suspense psicológico macabro sobre uma casa, 2 mulheres e um homem e um abismo de segredos, ciúme e intrigas. Aqui a narradora da história tem um nome desconhecido, mas ela é uma dama de companhia que acaba se apaixonando por um viúvo rico, e quando ele a pede em casamento, ela acha que a sorte caiu em seu colo. Porém, quando ela vai para a casa dele, ela vê que tudo ali ainda tem muita presença da Rebecca, que é a ex-mulher do como é que é o nome do viúvo? Maxine. Não só na decoração, nos objetos, mas nas pessoas. As pessoas ainda comentam muito a respeito da Rebecca, tem muitas memórias. Então tudo ali traz lembranças dessa mulher. E essa, que era a dama de companhia, agora atual esposa do Maxine, fica um pouco abalada e começa a temer todo esse comportamento, toda aquela energia da casa, e precisa ver um meio de melhorar isso. Eu achei muito interessante, né? É um clássico, né? Eu já ouvi muitas pessoas comentando a respeito. Eu acho que uma delas foi a Duda Menezes. Ela falou muito bem do livro. E então esse daqui também é outro que vai para minha wishlist. A edição eu achei que tá bem bonita, da Dark Side. É uma editora que sempre capricha, né, nas suas publicações. Está previsto lançar no dia 14 de junho. Eu não falei o nome da autora, né? Daphne du Maurier. Não sei se é assim que se pronuncia, mas fiquei curiosa em conhecer essa história aqui.
O próximo também um suspense, é um thriller, na verdade, que quando eu li o nome da autora, eu achei que ela fosse brasileira. O nome do livro é Ghostwriter e o nome da autora é Alessandra Torre. Aqui, a protagonista Helena Ross, ela é uma escritora de romances muito talentosa, muito famosa, conhecida, né? Ela já escreveu vários best-sellers, mas ela tem um segredo terrível que a corrói por dentro. E ela decide contar a sua verdadeira história, o que aconteceu com a sua família, no seu próximo livro. Porque 4 anos atrás ela vivia numa casa com a sua família, tudo perfeitamente bem, até um dia que algo aconteceu. E é sobre isso que ela quer contar no seu próximo livro. Aqui fala que tem uma reviravolta que vai deixar os leitores estarrecidos, né? Essa verdade sobre o que aconteceu com a sua família. E aqui tem uma questão. Será que revelar a verdade vai salvar sua alma ou vai condená-la para sempre? Ghostwriter é uma história sombria e cheia de mistérios sobre como as palavras podem matar. É um lançamento da editora Verus, e está previsto lançar agora no comecinho do mês, dia 5 de junho. Também fiquei bem interessada em ler esse daqui. Na capa está escrito assim: paus e pedras podem me machucar, mas são as palavras que vão me matar. Já foi para minha wishlist esse aqui também. O próximo aqui é um romance, O Peso de Nossos Nomes, da autora Emily Giffin. Aqui nós vamos ter o Joe, que é da família dos Kingsley, que são conhecidos como a realeza americana. E eles querem que o Joe se case com alguém da elite americana. Porém, ele só tem olhos para uma pessoa desde quando ele a viu pela primeira vez, que é a Kate. A Kate, apesar de ter crescido num lar um tanto disfuncional, ela conseguiu dar a volta por cima e se tornou uma modelo de sucesso. Mas ainda vai ficar aquela questão, será que o amor deles vai ser suficiente para sobreviver a toda a pressão da família do Joe e as suas diferenças? E aqui até fala que o livro vai equilibrar cenas de romance com porções de história e nuances de problemas modernos. É um lançamento da editora HarperCollins e está previsto lançar na metade do mês. O próximo aqui, mais um suspense, e é um suspense novo do autor Adrian McKinty, que é o mesmo autor de A Corrente. O nome do livro é A Ilha. A nossa protagonista se chama Heather. Ela se casou com Tom Baxter, um médico recém-viúvo que possui um casal de filhos adolescentes. Infelizmente, a relação entre a Heather e os jovens adolescentes não é muito boa. Porém, eles pensam em fazer uma viagem até a Austrália e ela pensa que essa viagem pode ser uma grande oportunidade de se aproximar dos enteados. Ao chegar lá, eles decidem ir para uma área da ilha que é mais afastada, que não é um ponto turístico, né? Conhecida como a Ilha Holandesa. E os moradores dessa ilha são pertencentes à mesma família, o clã O'Neill. E logo eles percebem que há algo de errado com esse clã e começam a correr um certo perigo. Só que em determinado momento, eles acabam se separando. A Heather fica com os 2 enteados e o Tom Baxter vai para outro lado. E ela fica com aquela responsabilidade de não só se salvar, mas também salvar os enteados, mesmo eles não gostando muito dela, não se dando muito bem com ela. Aqui fala que A Ilha é um thriller de tirar o fôlego sobre uma família obrigada a encarar seus maiores medos e seus mais profundos segredos para sobreviver a uma perseguição implacável. Gente, eu li A Corrente. Na época eu achei que era toda uma história criativa, né? Eu não tinha lido nada parecido com a história antes, mas não curti tanto, sabe? Não me chamou assim tanta atenção. Mas estou curiosa para ler mais um livro de thriller do autor. É um lançamento da editora Record e está previsto lançar no dia 26 de junho. O próximo aqui eu achei bem diferente também. Se chama Entre Parentes Amaldiçoadas, da autora Lauren Blackwood. É um lançamento da editora Alta Novel. E aqui fala que é uma reescrita fantasiosa de Jane Eyre inspirada na Etiópia. Eu não sei dizer qual que é a semelhança entre essa história e a Jane Eyre, porque aqui na sinopse, a personagem, a Andrômeda, ela é uma debitera, uma exorcista contratada para purificar lares e livrá-los das manifestações do mal-olhado. Ela estava quase conseguindo tirar a licença para se tornar, né, essa debitera, porém o seu mentor a expulsou.
e agora ela fica na expectativa de encontrar um patrono. Patrono é um indivíduo rico bem relacionado para atestar as suas habilidades. E é aí que ela conhece o Magnus. O Magnus é um jovem herdeiro que entra em contato com ela, oferecendo um emprego. E esse contrato de emprego tem umas regras bem bizarras e também tem a questão de várias debiteras terem pedido demissão do emprego, mas mesmo assim ela aceita porque ela estava precisando. Mas ela logo percebe que havia manifestações horripilantes em todo canto ali da casa e que o Magnus deve estar escondendo algo muito sério e que é maior do que tudo que ela aprendeu no treinamento dela. Ela sabe que se ela ficar ali, ela corre um grande risco de morrer. Porém, ela se apaixonou pelo Magnus e deixar ele sozinho lá na casa com essa maldição não é uma saída. Eu achei bem diferente, né, gente? Eu não sei qual que vai ser a semelhança com o Jane Eyre. Eu não consegui enxergar, apesar de não ter lido, eu assisti ao filme, mas pretendo ler. Vou ler primeiro Jane Eyre, né, para depois ver qual foi a inspiração aqui da autora para escrever, mas eu achei interessante esse assunto, né, de exorcismo na história. Eu nunca li nenhum livro que envolvesse exorcismo, então eu achei bem interessante. É um lançamento da editora Alta Novel, acho que eu não falei isso, né, tá previsto para lançar no dia 30 de junho. É um livro de fantasia urbana e sobrenatural, mais jovem adulto. O próximo aqui e o último é de um autor nacional, chamado Gustavo Rosseb. Se chama Vórtices. É uma ficção científica da editora Jangada. Está previsto lançar no dia 12 de junho. Eu achei a sinopse bem interessante. Aqui uma mãe está desesperada para salvar a vida do seu filho e livrar o mundo de um vírus mortal. O seu filho está em coma durante 5 anos e os médicos sugerem desligar os aparelhos. E ela quer fazer de tudo para salvar. Então ela decide procurar o cientista Alcino Damiano, porque ele ficou famoso em criar uma tecnologia capaz de isolar a consciência de uma pessoa e separá-la do seu corpo físico. Então ela quer se tornar cobaia do experimento dele, acreditando que vai poder ensinar o seu filho o caminho de volta até o seu corpo. Agora ela tem que convencer o cientista a reativar o seu projeto proibido e ainda tem que lidar com a sua consciência vagando fora do seu corpo em lugares onde a psique humana jamais adentrou. Achei bem interessante essa sinopse. Eu que não sou tão fã assim, de ficção científica, né, que não costumo ler muitos livros desse gênero, achei muito interessante. Não é um livro muito longo, tem 224 páginas, é relativamente curto e muito interessante. Esse daqui vai também para minha wishlist, para eu ler futuramente. Bom, gente, esse foi o último livro que eu tinha para compartilhar com vocês. Eu achei que esse mês está bem recheado de histórias interessantes, né? E foi uma lista variada, né? Não teve só suspense, apesar de ter sido, acho que a maior parte, talvez. Mas teve vários romances também, teve até uma ficção científica, olha aí. Mas achei que foi uma lista muito boa que eu encontrei aqui de lançamentos desse mês. Muitos entraram para minha wishlist e eu tô curiosa agora para saber se vocês também se interessaram por algum desses, se vocês vão adicionar algum desses à sua lista. Deixa aqui nos comentários qual vocês mais sentiram vontade de conhecer, de ler o livro. E se vocês souberem de algum outro que está lançando agora nesse mês, também conta pra mim aqui nos comentários, que eu adoro saber. Tá bom, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo.